Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a mais esse webinar da Fora Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, analista político da Fora Intelligence. Hoje, neste webinar, a gente vai discutir a eleição presidencial de 2026. Eu estou aqui com o Rafael Magalhães, depois eu vou apresentar com mais detalhe o Rafael, o Sérgio Simone e Fernando Sampaio, que vai dar aqui as boas-vindas a todos aqui em nome da Fora Intelligence. Muito bem-vindo, sempre um prazer receber vocês nessas conversas mensais ou mais que mensais. Sou da direção da diretoria de Data and Research, antiga Macroeconomia e Dados, e hoje vocês vão conhecer pessoas que passam a colaborar com a gente. Vamos reforçar os serviços de análise política na medida que a eleição vai ganhando peso na conversa. E o Ricardo, o Rafael, vão explicar as novas abordagens e vão falar, evidentemente, da sua avaliação do que está acontecendo. Estou vendo que ainda tem bastante gente chegando, então peço para quem está desde o comecinho que compreenda esses minutinhos aqui só para todo mundo conseguir entrar e participar. Ricardo. Obrigado, Fernando. Vai acompanhar aqui o webinar, mas vamos tocar aqui eu, Rafael, e o Sérgio, como o Fernando já adiantou. Nós na Fora Intelligence criamos um grupo especial aí para acompanhar a eleição presidencial de 2026, obviamente um evento muito importante para a política e para a economia do país, que está se aproximando em 2026. Hoje, esse grupo que foi criado, vai começar a apresentar o nosso trabalho. O Rafael Magalhães, ele é doutor em ciência política pela USP, é cientista de dados, ele é especializado em trabalhar dados e modelagem estatística e econométrica, principalmente voltada a dados relacionados à política, mas não somente. E o Sérgio Simone, ele também é doutor em ciência política pela USP, é atualmente professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. O Sérgio foi professor por vários anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Ciência Política, lá da Universidade, e é pesquisador em várias instituições importantes do país, como o SEBRAP, os Centros Avançados de Estudos da USP, o IESP da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dentre outras. Então, vamos começar o nosso trabalho. E antes disso, mais um recado. Essa equipe especial que está sendo apresentada para vocês também vai fazer parte. Vamos trabalhar um pacote especial de produtos relacionados à eleição presidencial, que posteriormente nós iremos apresentar com detalhes aí a quem tiver interesse a respeito desse pacote. Bom, todas as apresentações as devidas já foram feitas. Vamos começar então o que interessa começar a falar aqui sobre o nosso cenário, a nossa avaliação neste momento a respeito da eleição presidencial de 2026. Vou começar aqui a esquentar o papo, apresentando aqui fazendo umas introduções ao assunto. Vou compartilhar minha apresentação. Depois o Sérgio e o Rafael assumirão aqui a apresentação.
Bom, na nossa análise de hoje, o trabalho que a gente vai desenvolver daqui por diante, eu, o Rafael, o Sérgio, estamos partindo da ideia de que é, política não é como nuvem, né? Ao contrário de um ditado, uma fala atribuída ao Magalhães Pinto, nossa avaliação é que política não é nuvem. Política obviamente, uma atividade social, coletiva, complexa, que envolve muitos níveis de saber, de conhecimento, mas é essencialmente uma atividade na qual há padrões, há regras, há regularidades e há um conhecimento acumulado e não por acaso existe um campo do conhecimento que é chamado de ciência política, da qual nós três, eu também sou doutor em ciência política pela USP, a gente se formou bebendo desse conhecimento acumulado pela ciência política. E é assim com essa perspectiva, como eu já adiantei, que a gente compôs essa equipe especial para seguir esse evento complexo que é a eleição presidencial de 2026. Já entrando aqui na questão da eleição, provavelmente essa eleição de 2026 será a eleição mais complicada e mais difícil, imprevisível de antecipar, desde talvez 94, quando, mais ou menos nesse período, havia uma grande confusão aí a respeito do que iria acontecer em 94, enfim, também havia um grande grau de imprevisibilidade até pelo menos até o final de 93. E aspectos relevantes da disputa que podem levar à reeleição do Lula ou à vitória da oposição. A gente fez uma seleção prévia de questões importantes associadas à disputa da eleição presidencial, e essas questões nós vamos acompanhar ao longo aí do processo de 2026, à medida que a gente se aproximar aí do período eleitoral, todas essas questões serão trabalhadas por nós, por essa equipe, para entender, analisar até que ponto cada uma qual é o rumo, né, de cada uma dessas questões e para onde elas podem apontar em relação ao desfecho da eleição. Então, uma questão importante é quem é o eleitor pêndulo, outra questão, se a polarização de esquerda e direita está mesmo cristalizada, se valores ou ideologia ou economia, o que será mais decisivo, se o bom desempenho da direita nas eleições parlamentares e municipal de 2024 é uma sinalização importante para a eleição presidencial de 2026, a onda de direita na América Latina e no mundo tem relevância para a eleição presidencial brasileira? Como a oposição, essa já é uma questão mais imediata, né? Como a oposição se apresentará para a disputa em 2026? O apoio de Bolsonaro continua importante para a direita? Efeito incumbência também continua importante ou não? É, Hoje, nesse webinar, a gente não vai desenvolver cada uma dessas questões, que é muita coisa. A gente vai focar, em primeiro lugar, nessa questão do eleitor pêndulo, que, a nosso ver, é fundamental para a gente entender e conseguir delimitar de uma maneira mais objetiva qual que será o rumo da disputa presidencial em 2026. O Sérgio vai apresentar aqui um estudo, uma avaliação baseada em pesquisa a respeito de quem é o eleitor pêndulo no Brasil. Bom, e então está feito esse esquenta aqui do nosso papo a respeito da eleição presidencial de 2026, e eu vou parar de compartilhar aqui por enquanto, depois eu volto e vou passar agora a palavra para o Sérgio, que vai focar aí a sua análise na questão do eleitor pêndulo. Vamos lá, Sérgio. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui assistindo. Muito obrigado por estarem presentes. Agradeço a oportunidade. Vou compartilhar aqui a minha apresentação.
E como o Ricardo disse, é, eu vou me fazer uma avaliação, algum diagnóstico sobre esse qual é o perfil do eleitor pêndulo, o perfil e a magnitude. Eu coloquei esse subtítulo de uma análise preliminar, porque mensurar, entender qual é a magnitude e o perfil do eleitor pêndulo é algo que é relativamente difícil, né? Porque as informações disponíveis, né, dado que a gente não tem a informação do movimento individual de cada eleitor entre as eleições, a gente sempre está fazendo estimativas e inferências. E o que eu vou apresentar aqui é uma forma possível de medir, e a nossa ideia é que durante o nosso pacote, a nossa proposta é que nós vamos combinar diversas abordagens, diversas entradas para entender qual que é esse eleitor pêndulo, né? E por que é importante, ou o que a gente pode falar preliminarmente sobre a variação, né, do eleitor, a movimentação em torno do voto presidencial, né? Entre 94, que é essa eleição que o Ricardo disse, né, que foi uma eleição talvez mais imprevisível que a gente teve até esse momento de um ano antes da eleição, né? Até a eleição atual. E entre 94 e 2014, as disputas presidenciais foram estruturadas na competição entre dois partidos. A despeito do nosso multipartidarismo, da nossa fragmentação, PT e PSDB eram que estruturavam o voto. E as pesquisas da ciência política e de outras áreas é, são unânimes em apontar que desde 2006, ou seja, algumas disputas, a disputa entre esses dois partidos tinha uma ancoragem social e econômica relativamente clara, né? Com o PT tendo maior apoio no Nordeste, e quanto menor a renda do eleitor, e o PSDB com maior apoio no Sul e no Sudeste, quanto maior a renda do eleitor, da eleitora que votava, né? Em 18, o Bolsonaro é eleito, né? Estão substituindo o PSDB com um perfil geográfico social de apoio semelhante ao do PSDB, né? Ganhando no segundo turno com mais ou menos 55% dos votos do Haddad. Em 22, o Bolsonaro perde uma eleição super apertada, né? E nesses dois pleitos, em 18 e 22, as pesquisas mostram que, além desse apoio semelhante a que Bolsonaro obteve ao que o PSDB obtinha, ele teve maior apoio entre pessoas evangélicas e entre homens. É, E a pergunta que a gente coloca é como que se deu essa movimentação entre, então, 18 e 22, né? Como que se deu uma forma de mensurar a magnitude da movimentação individual dos eleitores e do perfil social deles? E como que isso ajuda a gente a entender 2026? Então, essa é a motivação da pergunta que eu estou colocando. A proposta que eu vou apresentar aqui, bem rapidamente, e é uma abordagem possível, dentre outras. Eu escolhi uma pesquisa eleitoral, um survey, que é essa pesquisa que chama ESEB, uma onda do ESEB, a onda do ESEB de 2022. O ESEB, que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, que é organizado aqui no Brasil pela Unicamp, mas que faz parte de um consórcio, né, o Comparative Study of Electoral Systems, que abrange dezenas de países ao redor do mundo e que é coordenado internacionalmente pela Universidade de Michigan, né? A cada ano eleitoral, a gente realiza aqui no Brasil o ESEB, né? Da mesma forma, os outros países, nos seus anos eleitorais, também realizam. E em 22, foi o Instituto Quest que foi responsável, em anos anteriores foram outros institutos, né? E essa pesquisa foi coletada, então, entre 19 de novembro e 4 de dezembro, teve 2.001 entrevistas, domiciliares, coleta domiciliar, estratificada, nível de confiança de 95%, margem de erro máxima prevista para a amostra como um todo, de 2 pontos para mais ou para menos, né? Essa pesquisa, analisar ela, e eu estou reforçando aqui que é uma abordagem possível,
ela tem o seu ponto positivo, que é uma pesquisa acadêmica amplamente utilizada por estudiosos do Brasil e do exterior. Então, trabalhos acadêmicos da ciência política, da economia política, costumam utilizar essa pesquisa, né? E então ela tem um rigor acadêmico e ela foi coletada logo após, né, algumas semanas após o segundo turno de 22. O ponto negativo, e como eu disse, é difícil a gente realmente mensurar o eleitor volátil, porque cada abordagem tem um ponto, uma limitação. A limitação de usar essa pesquisa aqui tem a ver com a memória e como o eleitor está reportando o seu voto em 2018. Então, a gente está usando a pergunta duas perguntas, né, sobre voto. A pergunta é assim, quem você votou no segundo turno em 22? E isso, o segundo turno ocorreu algumas semanas antes de quando a pesquisa foi a campo. E pergunta em quem você votou no segundo turno em 18, né? Então pode ter uma limitação aí da memória da reportação que o eleitor está fazendo, né? Vamos, juntando essas duas pesquisas, qual que é o cenário que a gente tem, né? Aqui eu coloquei esses 7 grupos, que são 7 pares de respostas possíveis. Existem outros pares, né? Eu coloquei esses que são os de maior magnitude, e depois na análise eu vou focar ainda em alguns grupos apenas desses, né? De pares possíveis entre 18 e 22. Então a gente tem cerca de 30% das pessoas respondentes que falaram que votaram em Bolsonaro em 18 e Bolsonaro em 22, 24% que falaram que votaram Haddad em 18, Lula 22, e quase 9% de pessoas que falaram que esse não válido, eu estou somando votos branco, nulo, não sabe, não compareceu. Né? Então, 9% nisso, 9% de pessoas que falaram que votaram em Bolsonaro em 18, mas foram para Lula em 22, 10% que falaram que não tiveram um voto não nulo, não válido ou não compareceram em 18 e que foram para Lula em 22 e alguns outros cenários. Se a gente pegar os eleitores estáveis, sejam estáveis Bolsonaro, estáveis PT ou estáveis entre não válidos, a gente tem 62,2%, né? O que eu vou focar aqui, eu vou apresentar uma análise focada no perfil social de 5 grupos: os estáveis Bolsonaro e estáveis PT, e os eleitores flutuantes, migrantes, os pêndulos, daqueles que foram de Bolsonaro em 18 para Lula em 22, de não válido em 18 para Lula em 22 e de não válido em 18 para Bolsonaro em 22. Então, eu vou apresentar alguns cenários nesse sentido. Esses grupos, esses 5 grupos representam 80% da amostra, né? E eu vou cruzar essas variáveis com as perguntas do questionário sobre renda, religião, região de moradia e sexo. São apenas, então, algumas abordagens, tem outras questões que podem ser abordadas que a gente vai aprofundar com o correr do trabalho. Né? Então, primeiro, olhando para a questão de renda, o cruzamento entre renda e esses 5 grupos de movimentação entre 18 e 22. Né? Então, aqui está todo o cenário, né? Depois a apresentação fica disponível para quem quiser olhar com mais tranquilidade, mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Né? Primeiro, que quanto mais rico, e aqui eu fiz uma estratificação, as proporções são relativamente semelhantes entre esses 5 grupos, né? Então, o mais rico aqui é acima de 5 salários mínimos familiares. Quanto mais rico, mais estável foi o voto entre esses 2 anos. Principalmente o voto de Bolsonaro, né, que saiu lá de 19% para um salário mínimo e foi para uma estabilidade de 35%. O eleitor petista também foi mais estável quanto mais rico, mas não tem tanta diferença assim entre os estratos de renda, mas de modo geral esse é o diagnóstico. Quem que foi o eleitor que mais flutuou, principalmente mais flutuou em prol a Lula nesses 2 anos? Em prol ao PT nesses 2 anos? Foram os eleitores mais pobres. Né? Então, Lula ganhou voto de ex-eleitores de Bolsonaro e de antigos não válidos, branco, nulo, não lembrava ou não compareceu, né? Em 18, foram para Lula em 22. Então, o diagnóstico mais básico de análise da renda é esse. Passando para o segundo, religião. Religião e essa movimentação entre os 5 grupos. Aqui nós temos a distribuição dos 5 grupos, né? Alguns diagnósticos possíveis. Católicos e evangélicos, principalmente evangélicos, eles são igualmente estáveis entre os anos.
evangélicos muito fortemente pró-Bolsonaro, né? Então, quase mais de 40% se manteve instável entre 18 e 22 no voto em Bolsonaro. Os católicos um pouquinho mais de vantagem para o Lula e somando a estabilidade dos dois grupos é meio semelhante, né? Qual que foi as movimentações maiores? Eleitores que mudaram o voto pró-Lula são pessoas que não declaram nenhuma religião e no questionário as opções eram de pessoas ateias, agnósticas ou que falavam que não tinham religião, né? Mas também o Lula teve alguma recuperação, ou ganhou alguns votos, né? Teve um ganho de votos entre alguns católicos, né? Que, dada a magnitude, a porcentagem é maior de católicos, então isso traduz em maior apoio, em geral, para o Lula lá em 22, né? Tanto de ex-eleitores de Bolsonaro, quanto de pessoas que tinham dado um voto não válido, ou não tinham comparecido lá em 18, né? A terceira e a penúltima perfil, região de moradia, né? Então, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, né? É, Aqui nessa pesquisa, ela indica que onde a gente teve maior flutuação foi no Norte e no Nordeste, né? Aqui outros tipos de análise tendem a indicar alguns resultados um pouco diferentes, é algo que a gente vai se aprofundar durante o nosso trabalho nesses meses, né? Mas essa pesquisa indicou essa movimentação, né? E o que a gente encontrou que no Nordeste, o que a gente tem ainda que o PT tenha uma base sólida, já histórica, desde 2006 no Nordeste, ele ganhou ainda mais votos em 22 da comparação com 18, entre quem em 18 tinha não validado o seu voto, né? No Norte, o que se destaca um pouquinho é uma movimentação de ex-eleitores de Bolsonaro para Lula e também dos não válidos para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro também teve alguma recuperação aí na região Norte. Passando para o último perfil, né, o perfil de sexo, né? Então, homem e mulher, como se deu essa movimentação entre 18 e 22. O que a gente pode notar aqui, alguns diagnósticos possíveis, é que os homens são um pouquinho menos flutuantes, mas sem diferenças significativas, né? Se a gente somar aqui os estáveis Bolsonaro, os estáveis PT, entre homem e mulher, as diferenças elas são pequenas, né? O que o Lula ganhou em 22 na comparação com o Haddad em 18 foi pessoas que ex não válidos mulheres. Então, mulheres que em 18 não tinham comparecido, um voto não válido, ou não se lembravam quem tinham votado em 18, falaram que votaram um pouco mais no Lula em 22. Então, qual que é esse perfil do eleitor pêndulo, reforçando que é uma análise preliminar, isso vai ser refinado e vai ser ajustado com a análise de outros tipos de dados, de outras pesquisas, outras perguntas, análises também dos votos efetivos por município, por urna de votação. A gente tem metodologia que pode ser utilizada para captar isso, né? Então, nessa pesquisa, nesse momento, a gente está caracterizando esse eleitor pêndulo como sendo a pessoa de baixa renda, sem religião, que não declarou uma religião institucionalizada, mas também um pouquinho de católicos, pessoas do norte e do nordeste com uma leve tendência de mulheres, né? Então, como eu disse, a gente vai realizar novas análises para refinar esse perfil e acompanhar os resultados coletados pelas pesquisas daqui até 2026. Como esse grupo está se movimentando, né? Então, são indicações de que, dado um cenário que a gente tem, né, ainda que é mais polarizado ou menos polarizado, a gente vai aprofundar também esse diagnóstico sobre em que medida a polarização é uma magnitude tão forte mesmo, mas esse eleitor ele pode ser decisivo aí para o resultado eleitoral, dada essa movimentação entre 18 e 22, né? Então, essa é a minha apresentação. Eu paro por aqui inicialmente e passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito Oi, boa pessoal. Bom apresentação. dia. Agora, Então,
Opa, Perdão, pode desculpa. falar, Ricardo. Eu só ia fazer a transição aqui. Obrigado, Sérgio. Ótima apresentação. Agora o Rafael vai apresentar os modelos dele, baseado em pesquisas e questão de como isso indica aí, cenários probabilísticos aí para a eleição de 2026. Manda bala lá, Rafael. Ops, parece que tivemos um problema com o Rafael. Perdemos a conexão com o Rafael. Deixa eu ver se. Só um minutinho, desculpa, gente. Agora acho que ele caiu de vez aqui mesmo, né? Caiu. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho. Se o Rafael não conseguir entrar, eu apresento o material dele, porque eu tenho aqui comigo o material dele. Esperar mais uns 2 minutinhos. Se ele não conseguir entrar, eu começo a apresentar e quando ele conseguir entrar, a gente segue com o Rafael. Só um minutinho, por favor. Ricardo, vamos aproveitar esses minutinhos que desde que a gente começou, o quórum, felizmente, quintuplicou. E estamos com bastante gente que não ouviu o recado inicial sobre a oferta de serviços especiais. Então, acho que é uma oportunidade para você passar esse recado para a maioria que não ouviu. Tá ótimo, bem lembrado. Bom, no início aqui do nosso webinar, eu apresentei a equipe montada aqui pela gente para oferecer aos clientes, quem tiver interessado, um pacote especial de serviços de acompanhamento da eleição de 2026. E esse é nossa primeira demonstração pública desse trabalho. E quem tiver interessado, os que tiverem inscritos aqui, receberão posteriormente um contato nosso para apresentação detalhada desse pacote. Eu participarei aí das apresentações para quem tiver interesse. Bom, o Rafael conseguiu voltar, felizmente. Então, segue aí, Rafael. Obrigado, Ricardo. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esse agregador de pesquisas que a gente começou a fazer na eleição de 2022. A gente apresentou durante todo o ano de 2022 e a gente está refazendo agora novamente para a eleição de 2026. Então, vou começar falando um pouco para vocês sobre por que agregar pesquisas. Então, quem acompanhou a eleição de 2022 percebeu que teve uma explosão do número de institutos de pesquisa no Brasil, principalmente quem está habituado a acompanhar outras eleições do passado. A gente cresceu, ou eu cresci, com 3 institutos, basicamente. Nas eleições anteriores, 94, 98, era Datafolha, Vox Populi e Ibope, basicamente. A gente via esses três institutos. No ano passado, a gente teve uma explosão que eu vou comentar um pouco mais para frente, tem a ver com o avanço de técnicas de metodologia, mas só na última eleição do agregador que a gente fez, a gente tem mais de 20 institutos fazendo pesquisa no Brasil, e em outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, você tem mais de 100 institutos. Então, você acaba tendo um volume muito maior de pesquisas. Antigamente, a gente tinha, quando muito, sei lá, o mais comum era você ter uma pesquisa por mês, aí quando ia chegando próximo da eleição, você tinha uma por semana, e olhe lá. E hoje em dia, a gente tem, eu vou mostrar para vocês, no caso de 2022, a gente chega a uma situação em que a gente tem dezenas de pesquisas em uma semana só. Além de ter um número muito maior de institutos, a gente tem um aumento gigantesco da variação de metodologia desses institutos. Então, tem institutos que fazem pesquisa online por redes sociais, tem institutos que fazem pesquisa por telefone, pelo método de você digitar números aleatórios e quem responder, quem atender, você pede para responder pesquisa. E, obviamente, ainda tem vários institutos que fazem
o modelo presencial. Alguns dos maiores institutos que têm pesquisas financiadas pelos grandes veículos de mídia geralmente fazem essa pesquisa de maneira presencial, e se a gente começa a agregar essas pesquisas, a gente começa a ver qual que é a força e a fraqueza de cada uma delas, principalmente quando a gente consegue comparar com o resultado da eleição, né? E, sobretudo, o mais importante, o que a gente, na hora de agregar pesquisa, o importante é a gente tentar entender Ops, o perdemos eleitorado a... mudando de opinião. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa figura que eu coloquei aqui do lado, isso aqui é um dos agregadores que apareceram na eleição do ano passado, a última eleição de 2022, e um agregador que fazia média. E eu vou aqui criticar essa ideia de média e eu vou apresentar um modelo que eu espero que vocês concordem que é mais adequado do que você simplesmente tirar as médias das pesquisas, porque a gente está olhando aqui. Então, a linha vermelha é o Bolsonaro, é o Lula, a linha azul aqui é o Bolsonaro, e se a gente for seguir essa média das pesquisas, a gente vê que tem uma variação gigantesca, aparentemente tem uma variação gigantesca da opinião das pessoas. As pessoas estão querendo votar mais no Lula, aí aparece uma pesquisa nova, as pessoas não gostam mais do Lula. Aí, de repente, aparece mais uma onda de pesquisas e o Lula sobe de novo. O que a gente sabe de comportamento eleitoral é que, tirando um ou dois, uma meia dúzia de pessoas, que inclui eu, Ricardo, Sérgio e vários de vocês aqui, que são pessoas que estão muito ligadas no que está acontecendo nas eleições, tirando essas pessoas, a maioria das pessoas não está com essa sensibilidade às notícias de cada semana, principalmente em uma época longe da eleição. Talvez na última semana as pessoas fiquem um pouco mais sensíveis. Mas o eleitorado não está mudando de opinião com 3, 4, 5 pontos percentuais de maneira tão frequente. Não é tão volátil assim, caindo 5, subindo 5 e assim por diante. Então, o que a gente quer, o que a gente precisa, é entender se essa variação é de fato mudança de opinião do eleitor, ou se essa variação toda aqui, na verdade, está vindo de ruído metodológico. São diferenças metodológicas entre os institutos. É isso que a gente vai tentar separar aqui com a nossa metodologia. Então, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu em 2022. Então, esse aqui é o nosso agregador que a gente com o qual a gente estava circulando no primeiro turno de 2022. E vocês veem que o comportamento dele é muito diferente do que a gente viu naquela outra imagem, né? Não tem aqueles swings dramáticos de opinião de uma semana para outra, às vezes dentro da mesma semana. O que a gente tem aqui, cada ponto desses é uma pesquisa, e esses pontos estão rotulados de acordo com a metodologia da pesquisa. Então, a cruzinha são as pesquisas online, o ponto em branco são pesquisas presenciais, e o ponto sólido são as pesquisas telefônicas. E o que a gente vê é uma estabilidade enorme nesse período eleitoral de 2022, né? Acho que vocês acompanharam o debate, de certa maneira, sobre a cristalização das opiniões e como a gente tinha dois candidatos que tinham um apelo popular tão forte, o Lula e o Bolsonaro, que a campanha não trouxe muita informação nova sobre eles. As pessoas já tinham uma decisão com base nos seus valores em quem que eles iam votar. Então, as pessoas ficavam mudando de opinião toda semana. Apareceu uma notícia, sobe Lula 5 pontos. Apareceu outra notícia, cai Lula 5 pontos, sobe Bolsonaro 7 pontos. O que a gente tem é uma estabilidade, e essa estabilidade estava sendo capturada aqui no agregador que a gente fez. Eu vou entrar daqui a pouco e explicar como é que a gente tira esse ruído para ficar só com o sinal, né? Eu vou entrar mais no detalhe metodológico daqui a pouco, mas por enquanto eu quero mostrar para vocês essa ideia da estabilidade, e é isso que a gente quer continuar fazendo esse ano. Então, mostrar para vocês a opinião pública um pouco mais real, né? Ou seja, a gente quer tirar variação metodológica e colocar só o que é mudança de opinião pública. O que a gente tem aqui, por exemplo, de mudança um pouco mais dramática, é o Bolsonaro. Se vocês olharem aqui lá no período de abril e maio, é esse crescimento do Bolsonaro aqui. E aí, quando a gente tem esse tipo de mudança no agregador, tirando o ruído metodológico, a gente consegue pegar esse tipo de mudança que é substantiva, que é real. O que aconteceu entre abril e maio, se vocês se lembrarem da eleição de 2022, é que foi tanto o Moro quanto o Dória saíram, eles desistiram da campanha. E aí o que aconteceu é que uma parcela significativa dos eleitores desses dois candidatos passaram a apoiar o Bolsonaro no primeiro turno. E então, o que é estrutural, o que de fato está mudando a opinião das pessoas, está mudando a intenção de voto das pessoas, o agregador está pegando.
O que é variação metodológica, o que é variação de uma pesquisa que é domiciliar, depois telefônica, o agregador está excluindo. Isso não é informação substantiva para a gente. E aí a gente vê que tem o outro movimento um pouco mais dramático aqui, é que na reta final, realmente, última semana de campanha, houve uma mobilização ali pró-Lula, e provavelmente, isso a gente não tem como ter certeza, mas provavelmente foi uma campanha de coordenação dos eleitores mais esquerda e centro-esquerda para tirar votos, por exemplo, estavam querendo eleger o Ciro ou a Simone Tebet. A gente vê que tem uma queda aqui no final, principalmente do Ciro, na verdade, mais dos eleitores do Ciro, tem uma queda no final que corresponde ao aumento do Lula. Então, o que aconteceu na reta final é que os eleitores do Ciro se coordenaram, talvez com uma esperança de que pudessem resolver a eleição no primeiro turno. E então a gente vê, de fato, de novo, mudança dramática, que aí tem efeito que a gente está captando, de fato, mudanças de opinião do eleitorado. E outra coisa que a gente consegue ver nesse gráfico aqui é que a intensidade do número de pesquisas como vai aumentando na reta final, né? Então, na reta final, a gente consegue realmente ter uma sensibilidade muito forte do que está acontecendo com um número grande de pesquisas. A gente tem o mesmo gráfico para o segundo turno, então isso ainda 2022, essa foi a evolução do Lula e do Bolsonaro, e o que a gente vê aqui no segundo turno foi um aumento do Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro teve um ganho muito maior na campanha do segundo turno do que o Lula. O Lula conseguiu segurar, mais ou menos ali mantendo na tendência, mas o Bolsonaro, de fato, conseguiu avançar bastante no eleitorado, uma parte do eleitorado que ainda não tinha votado nele no primeiro turno. Obviamente, não foi suficiente. A gente lembra que a eleição foi muito apertada, mas mas o Bolsonaro conseguiu. A gente está capturando no agregador essa mudança no final, na reta final da campanha no segundo turno. Então, isso aqui é o retrato do momento, por assim dizer, né? O agregador está pegando o que está acontecendo, a fotografia do que está acontecendo passo a passo, em cada mês, em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Além de fazer esse agregador, a gente pode usar essas informações para fazer projeções projeções para a eleição. Então, essa aqui é a projeção que a gente fez com base no agregador, a projeção para o primeiro turno. Então, aqui a gente tinha a eleição, o Lula, que deu 48%, a gente estava dando uma estimativa de 48% de votos válidos para ele, e com a soma dos eleitores, estava dando aqui 52 e alguma coisa. E, de fato, o que aconteceu, se a gente pega o resultado da eleição, no primeiro turno, o Lula teve 48,4% dos votos. A nossa projeção ficou bastante perto do que aconteceu na realidade. E também, para o segundo turno, a projeção ficou muito próxima. Então, no segundo turno, a gente tem um cenário aqui com o Lula 48,4% dos votos, que a gente estava dando. E no final das contas, o Lula ficou com... Não, perdão, Bolsonaro com 48,4%. Então, no final das contas, o Bolsonaro ficou com 49,1%. E o Lula, de 51,6% que a gente tinha projetado, ele ficou com 50,9%, então com menos de 1% de diferença da projeção que a gente fez com base naquele agregador. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Como é que ele funciona? Eu vou passar muito por cima aqui e depois, se alguém tiver dúvidas sobre a implementação metodológica, a gente pode conversar na hora das perguntas. Mas a gente está tratando aqui as pesquisas eleitorais como se fosse um desses radares antigos aqui que eu coloquei na imagem. Então, o radar, o que ele está fazendo? O radar ele precisa pegar a trajetória e a posição de um alvo que tá andando, né, de um avião, um alvo dinâmico. E o que ele faz isso, como ele faz isso, é fazendo uma varredura do campo e atualizando essa varredura para você saber para onde que esse avião está indo. E pesquisa é basicamente a mesma coisa. Se vocês voltando aqui, se vocês pensarem que cada um desses candidatos é um aviãozinho, você quer ver para onde eles estão indo, onde que eles estão andando. É mais ou menos essa analogia que a gente pode usar para entender o que o modelo está fazendo. Todo radar, assim como toda pesquisa, tem problemas. Então, o radar tem imprecisão no setor, do sensor, que a gente pode pensar como o erro amostral das pesquisas. O radar tem ruído no sinal, pega condições meteorológicas, que a gente pode encarar como viés metodológico das pesquisas. E aqui o viés é uma palavra forte, a gente não está falando isso para acusar de nenhum instituto de nada, mas escolhas metodológicas, por exemplo, se você vai fazer presencial, se você vai fazer online, isso tem impacto sobre qual é o tipo de eleitor que você consegue alcançar, e a gente quer eliminar esse ruído do nosso sinal. E a frequência de varredura do radar, esse é o equivalente à periodicidade da pesquisa. Então, cada vez que tem uma pesquisa, é como se fosse o radar dando mais uma volta ali para saber onde estão os candidatos, onde estão os aviões, nesse caso, né?
E toda a ideia é que se a gente combinar diferentes sensores, a gente consegue filtrar o ruído e ficar só com o sinal puro, o sinal limpo. Eu coloquei aqui o nome do modelo porque eu sei que tem muita... mercado financeiro, obviamente, tem muita gente formada em economia, então economia, em séries de tempo, o pessoal chama de State Space Models. E eu sei que tem muita gente em engenharia também no mercado financeiro, então talvez possam reconhecer essa classe de modelos como filtro de Kalman. Então, essa é a ideia de você filtrar ruído e deixar o sinal puro para você observar. Então, o que a gente faz com o nosso radarzinho aqui é exatamente isso. A gente vai calcular a tendência de cada candidato, faz uma projeção, mesmo para os dias que não tem pesquisa, que a gente faz um passeio aleatório para os dias que não tem pesquisa. A gente estima dinamicamente a nova tendência, descontando os house effects. Então, os house effects são os viés de cada um dos institutos, e a gente consegue calcular qual é esse viés com base no desempenho dos institutos em eleições para presidente e para governador. E a gente gera 2.000 simulações para cada um dos candidatos. Então, com base nessas 2.000 simulações, a gente monta os cenários nos quais a gente vê quem tem mais ou menos probabilidade de vencer a eleição. Então, dito isso, deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação agora para a eleição de 2026. Obviamente, a gente tem muito menos pesquisa, por enquanto, para 2026. A gente tem aqui cerca de 30 pesquisas. Nesse primeiro cenário que a gente está mostrando, que é o cenário do segundo turno do Lula contra o Bolsonaro. 2 comentários aqui, né, nesse cenário. Primeiro, que a escolha do Bolsonaro, obviamente o Bolsonaro muito provavelmente não vai conseguir disputar a eleição, por causa da situação jurídica dele, só que a gente está escolhendo mostrar o Bolsonaro aqui porque ele captura o potencial de qualquer pessoa que seja da família Bolsonaro. Então, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja a Michele, qualquer pessoa que tenha o sobrenome Bolsonaro e que vier com o apoio dele, esse seria o potencial do Bolsonaro. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma recuperação do Lula no segundo semestre, de intenção de votos. Isso aqui é votos nominais, tá? Então, no segundo semestre a gente tem essa recuperação dele, mas a gente tem um escorregão aqui em outubro, que a gente está atribuindo aqui as falas do Lula em relação à operação do Rio de Janeiro, e aí as falas dele em relação à violência, sobre como alguma coisa, quem é vítima e quem não é vítima, e assim por diante. Então, o Lula deu um escorregão, mas nas últimas pesquisas ele parece ter estancado essa queda na popularidade dele. Então, a gente está com esse cenário, por enquanto, do Lula favorito e o Bolsonaro em uma tendência de queda aqui. O segundo cenário que a gente está fazendo para o segundo turno é do Tarcísio. Então, o Tarcísio seria uma opção de cenário em que o centrão, por assim dizer, vem com ou sem o apoio do Bolsonaro. O Ricardo vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que a gente vê é que, do ponto de vista do modelo, quando a gente tira o ruído de cada metodologia, a gente vê que a situação é bastante parecida, né? O Lula subindo aqui no segundo semestre, aí escorregando um pouco, estancando a sangria, e o Tarcísio com uma situação ali parecida com o Bolsonaro, na linha dos 41% de intenção de votos. Essa, de novo, repito, essa é a fotografia do momento. Como é que a gente usa essa fotografia para fazer uma projeção para a eleição de 2026? Então, aqui, essa é a nossa projeção. A projeção da Lula, a primeira projeção da Lula contra o Bolsonaro, é uma projeção em que o Lula está com 56% de votos válidos e o Bolsonaro 49,4%. Mas a gente tem que ser muito cauteloso com essa projeção a um ano da eleição, porque vocês vão ver que a dispersão dessa projeção é uma dispersão gigantesca. Né? Então, o Lula tem votos desde 25% aqui naquelas simulações que a gente está rodando, até 95%. Não dá para ser mais, não dá para ter mais certeza do que isso a um ano de eleição. Olhando para a pesquisa, as pesquisas vão ser dispersas mesmo. A ideia é que, à medida que a campanha vai avançando, o próximo ano vai entrar e a gente vai tendo mais pesquisas, essa curva aqui fique tão estreita quanto, perdão, tão estreita quanto as curvas que a gente viu. Vejam que aqui a distribuição de 2022 estava entre 47, 48 e 53, 54. Uma projeção muito mais estreita, a gente vai chegar lá. Mas essa projeção que a gente consegue fazer por enquanto é uma projeção muito mais larga, a gente tem, que está refletindo que a gente tem muito mais incerteza sobre o cenário a um ano da eleição, e a mesma coisa para o cenário com o Tarcísio, né? O Tarcísio a gente tem uma dispersão muito alta, o Lula ainda favorito, com 55,6% de votos projetados, mas ainda, com base só em modelo, só em estatística, ainda é um modelo com muita incerteza. Então, como é que a gente faz para diminuir essa incerteza enquanto a gente não tiver os dados, enquanto a campanha não começar?
É aqui que eu passo de volta para o Ricardo. O Ricardo vai falar para a gente como é que a gente vai usar esses dados, modelo, como subsídio de uma outra análise mais subjetiva, que a gente vai usar o nosso conhecimento em informação e ciência política para trazer esses cenários, são um pouco mais precisos, até que a gente consiga ter os dados para poder cravar de fato, como a gente cravou na eleição de 2022. Então é isso, pessoal. Obrigado. Passo a palavra de volta ao Ricardo aí. Obrigado, Rafael. Boa apresentação aí do agregador e do seu modelo. Você ainda está compartilhando o seu material, ô, Rafael? Desativa aí para eu poder compartilhar, a gente chegar aí às conclusões da nossa análise. E aproveito para lembrar as pessoas que quem quiser encaminhar perguntas, pode encaminhar aqui pelo chat do webinar. No final a gente responde. Se tiver muita pergunta, vai ficar difícil responder num tempo razoável, a gente entra em contato e responde depois. Bom, vou voltar aqui e compartilhar a minha parte. Bom, o Rafael apresentou um modelo preditivo aí sobre o que pode acontecer com todas as ressalvas, né, que estamos muito longe ainda da eleição, etc. Então, o poder preditivo do modelo não é muito alto, mas temos ali um parâmetro, algo substantivo que a gente vai estar levando em conta e vai levar cada vez mais em conta nessa nossa análise progressiva a respeito da eleição de 2026. E a gente tem aqui um outro tipo de modelo, esse modelo, que usa variáveis econômicas para examinar o que pode acontecer com a avaliação de governo daqui até o período eleitoral, e a avaliação de governo é um elemento fundamental, principalmente em eleições que são de reeleição, como muito provavelmente será, ou de tentativa de reeleição, como muito provavelmente será de 2026, porque em caso de candidato incumbente que busca a reeleição, o elemento fundamental para a decisão de voto é se o eleitor está satisfeito ou não com a administração que está tentando continuar no poder por mais alguns anos. E esse modelo ele foi construído pela área aqui de macroeconomia da Foreign Intelligence. É um modelo que usa como variáveis explicativas salário mínimo, taxa de câmbio, hiato, desemprego, excesso de inflação. É uma percepção sobre quanto a inflação no atual governo está sendo superior à do governo anterior, e algumas variáveis de controle não econômicas, algumas dummies, etc. Esse modelo, segundo esse modelo, a projeção desse modelo, que é um modelo passou aí por vários testes, vários debates técnicos aí da área econômica com a minha contribuição. Então, a gente confia na consistência. Óbvio que também esse modelo, a essa distância aí da eleição, é também um modelo que está sujeito a algum grau de incerteza, indefinição, mas a gente tem convicção de que é um modelo que, considerando o que a gente não sabe que pode acontecer, é um modelo muito consistente. E segundo esse modelo, a avaliação líquida do governo Lula vai alcançar um patamar positivo de mais 8 pontos no terceiro trimestre de 2026. E a avaliação líquida é a diferença entre a avaliação positiva, aquele percentual das pesquisas ótimo, bom, menos a avaliação negativa, o ruim, péssimo. Então, segundo esse modelo, no período eleitoral, no começo do período eleitoral, a avaliação do governo será 8 pontos positiva. Neste momento, aí, o saldo é negativo, a depender aí das pesquisas, em torno de entre 5 e 8 pontos negativos, essa situação atual da avaliação líquida do governo. E com base nessa informação, a gente usou
informações, dados sobre o que aconteceu com a tentativa de reeleição de governadores e dos 4 presidentes em 50 eleições, 46 eleições para governador, 4 eleições presidenciais entre 1998 e 2022, de candidatos a governos estaduais e candidatos a presidente que tentaram a reeleição. Qual era a situação da avaliação líquida desses governos na véspera do período eleitoral para os reeleitos e não reeleitos? E essa distribuição de probabilidade identificou que tem uma fronteira a partir da qual a probabilidade de reeleição ultrapassa 50%, e essa fronteira é exatamente, isso é uma coincidência, de 8 pontos de saldo positivo de avaliação de governo. Então, combinando essa informação com a anterior do modelo econômico, considerando somente esse aspecto, aí, outros aspectos serão considerados também na nossa análise final, que eu vou apresentar, o Lula teria uma probabilidade de reeleição de 50%. Então, a eleição estaria incerta, seria como jogar uma moeda para saber, neste momento, quem será o próximo presidente. Bom, aqui mostrar só um levantamento, não é obviamente um modelo, mas mais uma informação que eu acho importante, que nas nossas discussões houve um consenso em relação a esse tipo de importância dessa informação, que é ainda da vantagem do incumbente. Uma das questões que eu coloquei lá no início é se o fato de ser incumbente ainda é vantajoso. A nossa avaliação é que sim, depois podemos explicar com mais detalhes. E um sinal da importância desse fator incumbência é que, olhando o que aconteceu com o Fernando Henrique quando tentou a eleição, com Lula quando tentou a reeleição pela primeira vez, com Dilma e com Bolsonaro, é possível identificar que em todos esses períodos pré-eleitorais de presidentes que tentaram a reeleição, a avaliação de governo subiu significativamente, melhorou muito durante 3, 4 meses do período eleitoral. Subiu entre 15 pontos para o Lula 1, que já partiu de um patamar muito bom de avaliação líquida de governo, até 20 pontos foram os casos de Dilma e do Bolsonaro em 2022. Então, Bolsonaro, apesar de ter perdido a eleição e ter começado no período eleitoral com uma avaliação de governo muito ruim, ele conseguiu se recuperar, a avaliação de governo melhorou nesse período e ele, no final, quase conseguiu se reeleger. Então, o fator incumbente é importante, não apenas por essas informações que a gente está mostrando, mas por outros fatores. Então, a gente vai levar em conta o fator incumbência como algo a favor do Lula em 2026. Bom, dividimos os cenários da eleição presidencial de 2026, em primeiro lugar, em 2. Que colocaria Lula na disputa contra Tarcísio de Freitas, e outro, Lula contra algum representante da família Bolsonaro. A gente discutiu entre nós se iríamos arriscar um palpite em relação ao que seria mais provável, se o cenário Lula contra Tarcísio ou Lula contra a família Bolsonaro, mas não chegamos a uma conclusão assim muito sólida a respeito disso, então preferimos deixar meio a meio a chance porque as decisões, digamos assim, do Bolsonaro e da família Bolsonaro são muitas vezes imprevisíveis, então é difícil realmente apostar firmemente numa direção ou noutra, mas para a gente também, na nossa avaliação, primeiro, continua sendo importante para um candidato de direita, centro-direita, ter o apoio do Bolsonaro, e isso é fundamental, importância ainda maior no caso de Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio de Freitas, não, dado o custo de oportunidade dele, de trocar uma reeleição muito provável em São Paulo por uma candidatura presidencial mais complicada, mais difícil. Então, Tarcísio de Freitas, a nosso ver, e é uma avaliação meio geral, né, não será candidato se não for apoiado explicitamente pela família Bolsonaro.
Então, o cenário Lula-Bolsonaro, haveria uma união da direita e centro-direita em torno de um candidato único, uma grande coalizão partidária a favor do Tarcísio, com republicanos, PL, PP, União Brasil, quase toda a integridade desses partidos, maior parte do PSD, MDB um pouco mais em dúvida, mas uma parte importante do MDB, talvez dividido. Isso garantiria ao Tarcísio um acesso a cerca de 60% do fundo partidário e do horário gratuito de rádio e TV. Palanques muito fortes em estados importantes. E o primeiro turno, dada essa aglutinação, fica com cara de segundo turno. A chance da eleição se definir no primeiro turno, para um lado ou para o outro, aumenta nesse cenário de aglutinação das candidaturas de direita, centro-direita. No outro cenário, Lula contra a família Bolsonaro, haverá uma fragmentação, mais de um candidato, dois ou três candidatos de oposição à direita e centro-direita se apresentarão. O representante da família Bolsonaro, como indicam as pesquisas hoje, deve partir na frente dos demais eventuais candidatos de direita e centro-direita, e, como eu já disse, o Tarcísio de Freitas não será candidato. Bom, chegamos aqui à nossa conclusão deste momento a respeito aí de cenários e como a gente enxerga a situação em termos de favoritismo para esses dois cenários. Bom, Lula contra Tarcísio. Atribuímos um ligeiro favoritismo ao Lula, 55% contra 45% de Tarcísio. Como eu disse, a gente está levando em conta os modelos, uma informação importante que a gente considera na hora que a gente definiu esses percentuais, mas além dos modelos, temos também uma percepção a respeito de outros fatores que influenciam a corrida presidencial e a respeito também da conjuntura e do que nos parece que vai acontecer daqui por diante em termos de organização das candidaturas, etc. Então, chegamos a esses dois resultados. Um ligeiro favoritismo para Lula em relação ao Tarcísio. E por que explicar rapidamente aqui, consideramos que o Lula é ligeiramente favorito? Por causa do fator incumbência, porque o cenário econômico é moderadamente favorável ao aumento da popularidade do governo em 2026, como indica o modelo que eu apresentei para vocês. E o eleitor pêndulo, como o Sérgio mostrou, é um eleitor de baixa renda, é um eleitor um pouco mais inclinado a ser mulher, em áreas, regiões onde o PT já é forte. Então, o eleitor pêndulo, a nosso ver, é um eleitor, o eleitor pêndulo mediano, a nosso ver, é um eleitor sensível a benefícios que o governo Lula vai oferecer para o eleitorado ano que vem, a gente sabe, e também a situação econômica. Tá? E isso nos parece que é um perfil mais favorável ao Lula do que à oposição neste momento. E o Lula está na dianteira da corrida presidencial. O Rafael mostrou que, apesar aí do fato de que, neste momento, os modelos baseados no agregador de pesquisa não ser menos consistente, obviamente vai ganhando consistência ao longo do tempo, já dá uma indicação sobre como pode correr a disputa presidencial. Bom, se o cenário for Lula contra a família Bolsonaro, a gente atribuiu um favoritismo mais sólido, maior para o Lula, 70% contra 30% contra representantes da família Bolsonaro. E por quê? Uma razão simples e mais importante, por causa da elevada rejeição que aparece nas pesquisas contra candidatos da família Bolsonaro. As últimas pesquisas que saíram, o patamar de rejeição a candidatos da família Bolsonaro é de 60%. O Lula tem uma rejeição em torno de 50%, o Tarcísio em torno de 40%. Bom, tinha até mais um slide para apresentar, mas vou parar por aqui. Eu acho que já as conclusões estão claras. Vou parar de compartilhar e vamos responder aqui algumas perguntas que apareceram.
O Alexandre perguntando sobre o fato de o Tarcísio ser mais desconhecido do que Bolsonaro. É verdade, esse é um fator importante. O Tarcísio, a taxa de desconhecimento em relação ao Tarcísio ainda é relativamente elevada, em torno de 30% do eleitorado, um pouco mais, um pouco menos, a depender das pesquisas, dizem que não conhece o Tarcísio. Então, os números de rejeição do Tarcísio e principalmente de intenção de voto do Tarcísio, têm que ser ponderados por essa questão do desconhecimento. O fato do Tarcísio ser mais desconhecido indica um potencial de crescimento do Tarcísio nas pesquisas de intenção de voto. Vou lembrar aqui um fator que apareceu aí na apresentação do Rafael, que é uma questão da similaridade entre as movimentações das pesquisas do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Tá? Então, isso indica, primeiro, para o Tarcísio, em relação à situação de primeiro turno, principalmente, que o Tarcísio vai crescer na intenção de voto de primeiro turno, isso com certeza, mas vai crescer também para o Tarcísio a rejeição ao Tarcísio, à medida que ele se tornar conhecido, porque a associação entre Tarcísio e a família Bolsonaro será inevitável durante o período eleitoral. Até porque o Tarcísio só será candidato se tiver apoio explícito da família Bolsonaro, e nas nossas discussões a gente entende que para que o Tarcísio tenha apoio da família Bolsonaro, um pedágio que provavelmente será cobrado será o de que o vice da chapa de Tarcísio de Freitas seja alguém da família Bolsonaro. Mas o fato do Tarcísio ser desconhecido pesa à primeira vista mais a favor da ideia que o Tarcísio pode crescer do que como um fator negativo para o Tarcísio, embora a taxa de rejeição do Tarcísio com certeza subirá se ele for candidato ao longo da disputa. Uma outra pergunta aqui sobre o fato de um presidente raramente não foi reeleito, e Bolsonaro foi a única exceção, mesmo usando a máquina pública. É uma observação que é correta, obviamente é um fato, né, em primeiro lugar, e é também uma indicação a respeito da importância do fator incumbência. Por que o fator incumbente é tão importante? Porque quem está no poder, e isso a gente está vendo novamente acontecer, dispõe de instrumentos, dispõe de capacidade de ação, capacidade de criar, tomar decisões, criar políticas públicas, obviamente, com um olho no resultado eleitoral dessas decisões. E isso acontece em qualquer governo, aconteceu desde Fernando Henrique até o Lula atual, Bolsonaro fez isso, Lula, Dilma, etc. Então, é o que ocorre normalmente, sempre, ainda mais que normalmente sempre, com um governante que está tentando se reeleger. Né? Isso é um instrumento que, em geral, pesa a favor do incumbente. Existe toda uma discussão que a gente é ciente, estamos atentos a ela, sobre a dificuldade recente de eleição, para a eleição de candidatos incumbentes, mas, neste momento, na nossa avaliação, o fator incumbência ainda pesa a favor do Lula. Bom, pergunto se fizemos um cenário sem Bolsonaro e Lula. Não fizemos. Acho que a chance... Bom, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ele... vou além do que o Rafael falou, né? O Jair Bolsonaro não será candidato, isso para mim é um dado, isso não vai se alterar. Não será possível reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, então Bolsonaro não será candidato. A gente coloca o Bolsonaro ali no agregador, como o Rafael explicou, porque serve aí como um parâmetro aí a respeito do potencial de qualquer nome da família Bolsonaro, mas o ex-presidente Bolsonaro não será candidato, e o Lula muito provavelmente vai ser candidato, porque ele é o principal, é o nome mais competitivo que tem à disposição do PT,
porque as pesquisas mostram, e o nosso cenário aqui também corrobora em alguma medida, que o Lula é um candidato competitivo e ligeiramente favorito, no caso da disputa com Tarcísio. Então, a não ser que tenha algum problema de saúde, que obviamente não podemos descartar, o Lula será candidato. Não, achamos que não vale a pena explorar outros cenários ah, que não seja de candidatura do Lula. Uma pergunta sobre como escolhemos pesquisas para acompanhar, quais fatores são importantes para escolher uma pesquisa. Vou deixar essa para você responder, Rafael. Beleza. Quem perguntou essa? É Mônica Araújo. Legal, Mônica. A questão é, quando a gente faz o agregador, é justamente porque a gente não consegue escolher uma pesquisa, né? Eu acho que toda pesquisa vai ter algum ângulo, alguma entrada. E como eu disse e reforço aqui, quando a gente diz isso, a gente não está querendo aqui insultar o trabalho dos institutos, nem acusar ninguém de estar fazendo manipular alguma coisa. É que toda vez que você vai fazer uma pesquisa, as escolhas que você faz sobre qual qual dado do IBGE que você vai usar para fazer os pesos da sua amostra, qual é o tipo de coleta que você vai fazer. Tudo isso tem algum viés e vai introduzir algum ruído lá. Então a gente faz o agregador justamente para não precisar falar, olha só, esse é um instituto que vale a pena seguir, e a gente também não quer aqui nomear, porque a gente tem os dados de quais são os institutos com mais viés, menos viés, mais viés para certo candidato e menos viés para outros candidatos, mas a gente não quer aqui expor nem acusar nenhum instituto de nada. O que a gente quer é tirar esse viés, e tirar esse ruído dos dados, e com o agregador, espero que tenha conseguido demonstrar com os gráficos, a gente consegue pegar só a mudança que é de fato da opinião pública, sem entrar na filigrana, no detalhe da metodologia que está sendo utilizada. Então assim, acho que a minha resposta para você é essa: não tem um instituto que eu olho, eu acho que é verdade para o Ricardo e para o Sérgio também. A gente não fala, esse instituto é a verdade. A gente joga no agregador. É lá que a gente está vendo onde de fato está tendo mudança de opinião e onde não está tendo, onde é só ruído metodológico. Obrigado, Rafael. Temos bastante perguntas. Vamos combinar de ir até 11h15 e as perguntas que a gente não conseguir responder, depois a gente entra em contato. Eu já vi que tem duas perguntas a respeito da possibilidade de outsiders em 2026. Eu vou responder. Essa é uma questão que a gente não discutiu nas nossas conversas, eu, Sérgio e o Rafael. Depois, se o Sérgio e o Rafael tiverem uma opinião diferente da minha, se manifestem, eu vou responder rapidamente. Acho que existe sim um espaço para algum outsider, um espaço pequeno, porque há um filtro, né, prévio aí sobre candidaturas, passa pelos partidos. Não vejo, além do Renan Santos, que foi mencionado aqui numa das perguntas, que é do novo partido Missão, que é proveniente do movimento MBL, é o único que pode ter um perfil de outsider. Acho que existe uma possibilidade, que não é zero, é longe de ser zero, mas não me parece predominante também. Mas, enfim, a gente tem visto fenômenos, né, não só em eleições brasileiras, como eleições no mundo afora, de gente de candidatos que aparecem, crescem de quase zero e se tornam competitivos. Alguns elementos aí da conjuntura política indicam que pode haver, sim, esse fenômeno em 2026. Não me parece provável, mas eu não descarto. Não sei se o Sérgio e Rafael concordam. Eu concordo. Bom, acho que o Rafael talvez sim também. Vamos, se ele não concordar, se manifeste ou se cale para sempre. Não, tá, deu joinha aqui, tá tudo de acordo. Tá bom. No recorte regional, governadores, análise que ponto apoio. Sobre a questão de palanques estaduais, né? Essa também eu até na minha lista ali de questões importantes para seguir, eu coloquei a questão dos palanques estaduais, citei isso como algo favorável à candidatura Tarcísio. Então, palanques estaduais são sim importantes. O jogo eleitoral, a campanha eleitoral para presidente envolve uma estrutura muito complexa, na qual os partidos
se coordenam num jogo em nível federal e estadual. Então, a campanha passa bastante aí pelos palanques estaduais. A gente considera esse um fator importante e vamos analisar com detalhe a questão dos palanques estaduais em outras oportunidades, porque esse é um elemento importante, sim, para 2026. Modelo, se foi desconsiderado o fator pandemia. A gente não considerou explicitamente o fator pandemia, mas ele aparece no modelo na medida que afetou negativamente bastante a avaliação do governo Bolsonaro, e o modelo ele considera um histórico, né, de avaliação de governo desde o primeiro mandato do Lula. Então, em alguma maneira, pega aí esse fator pandemia. Outsider, já falei. Cenário com Ratinho Júnior. Também não consideramos um cenário com Ratinho Júnior nesse momento. Acho que Ratinho Júnior é um candidato que pode, apesar de algumas especulações recentes de que ele teria desistido da candidatura presidencial, acho que avalio que ainda é um nome para ser mantido como um candidato que pode concorrer, mas apenas no cenário no qual o Tarcísio de Freitas não é candidato. Se o Tarcísio de Freitas for candidato, na nossa avaliação, haverá uma grande convergência da centro-direita e direita a favor do Tarcísio. Então, Ratinho não será candidato. Então, não deixamos de lado o Ratinho, mas não é, a nosso ver, o candidato da oposição mais importante nesse momento. Posso só fazer uma projeção, Ricardo? Pois não, Rafael. Só para deixar claro que a gente tem um modelo, que a gente tem os dados com o Ratinho, a gente roda o agregador com ele. A gente não mostrou aqui por uma questão de tempo, mas nas próximas reuniões, no pacote, a gente vai mostrar todos os cenários que estão saindo, principalmente no segundo turno, os cenários que estão saindo em pesquisas. Então, o Ratinho está lá, ele está com um nível um pouco mais baixo que o Tarcísio, mas, como o Ricardo disse, não é, nesse momento, a hipótese mais provável, o cenário mais provável. Então, a gente escolheu colocar na apresentação de hoje só o Tarcísio e o Bolsonaro para aquela questão do teto, né, da representatividade da família. Bom, eleitores jovens, a gente acha importante o voto jovem. Sérgio, rapidamente, assim, só para uma pequena palhinha sobre isso, para a gente ver se consegue... Isso foi um tema importante nos últimos anos, né? De fato, na última eleição a gente teve um alistamento acima do normal dos eleitores de 16 a 18 anos, né? E algumas pesquisas indicam que, de fato, esses eleitores tenderam a votar mais no Lula, né? Lá em 22. E não é uma massa tão relevante assim, mas sempre aquela ponderação, né? Dado um cenário tão dividido, uma pequena margem de votos pode ser decisivo, né? Então, é algo que a gente vai ficar de olho nas análises das próximas pesquisas. Dessa mesma que eu estava apresentando agora, eu vou reportar por essa variável, e é algo que de fato pode ser importante. Bom, seguindo aqui, pergunta sobre pesquisas que mais acertaram. Eu vou responder em nome do Rafael, dizendo que, se ele discordar, depois ele intervenha. Que para a gente, para o modelo, não interessa muito quem acertou, quem errou, porque a ideia do modelo é que, de fato, ele filtre os desvios, os vieses, de maneira que é importante para o modelo considerar todas as pesquisas, porque mesmo as pesquisas que, eventualmente, não foram muito bem, podem trazer alguma informação importante para o modelo. Bom, outra pergunta do Adriano agora, fatores de desaceleração da economia e rejeição ao sistema, como é a questão de incerteza crescente, Big Techs e inteligência artificial. Bom, inteligência artificial é uma novidade, né, para a próxima eleição, assim como em 2018, redes sociais foi uma grande novidade, né, e em 2018, provavelmente pode não ter sido decisivo, mas
certamente ajudou a eleição do Bolsonaro em 2026. Vamos ver o que acontece com a inteligência artificial, como isso pode interferir no processo eleitoral e na campanha. Você listou aí elementos aí de incerteza para o cenário de 2026. E, por fim, última pergunta, acho que conseguimos acabar todos aqui. Como vocês enxergam que o recente atrito Planalto, Senado, Câmara pode afetar a competitividade da reeleição de Lula, caso ele se torne duradouro? Bom, acho que o principal risco que esse atrito entre o governo Lula e a cúpula do Congresso traz do ponto de vista da reeleição do Lula, se isso provocar uma piora no quadro macroeconômico. Se, por exemplo, o Congresso aprovar outros projetos considerados pautas-bombas que aumentem a preocupação do mercado em relação à situação fiscal do país, isso pode redundar em consequências negativas para a economia, aumento da taxa de câmbio, por exemplo, pressão inflacionária. E, como eu disse, o nosso perfil do eleitor pêndulo mediano que a gente chegou até esse momento indica que esse é um eleitor provavelmente bem sensível a questões econômicas, é um eleitor principalmente de baixa renda. Então, uma piora do quadro macroeconômico é um grande problema, pode produzir um grande problema para a reeleição do Lula em 2026. Agora, o conflito em si, quer dizer, a disputa retórica entre um lado e entre o outro, na meu juízo, não terá consequências sobre a decisão de voto do eleitor em 2026. Bom, pessoal, a gente já se alongou um pouco além aqui do nosso horário. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, passo o recado que vamos entrar em contato aí com vocês para apresentar o nosso pacote especial, que essa equipe que hoje mostrou uma parte aí, o primeiro passo do nosso trabalho aí para vocês, vai desenvolver ao longo do ano. Espero contar com a atenção de vocês em outras ocasiões. Acho que o Fernando quer dar uma palavrinha final. Fique à vontade, Fernando. Só dar os parabéns, achei extremamente interessante, uma participação altíssima, excelentes perguntas. Muito bom trabalho, muito bom dia para todos. Obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia.